Nós vamos passar para as perguntas. Primeiramente para Raul. Raul, em sua exposição da manhã, nos relatou que a criança que está sendo gerada recebe a influência de sua mãe. E com crianças adotadas, com 8 anos de idade, por exemplo, o que fazer para tentar amenizar essas influências que não sabemos se foram negativas ou positivas? O que fazer para torná-las felizes? Esta é uma questão bastante delicada. Nos chegam muitas delas na instituição, quando casais ou pessoas isoladamente adotam crianças já com uma certa idade, já tendo vivido a primeira infância, a segunda infância, às vezes até a terceira infância, já nas vascas de entrar na adolescência, para proceder a um processo educacional. É sempre mais complexo, porque essa criança terá passado por situações das quais não fazemos a mínima ideia, nem junto à sua mãe, nem junto às pessoas que com ela lidaram até aquele momento em que ela nos chega. No entanto, se resolvemos aceitar e assumir esse desafio, vamos tratar de conhecer, aos 8 anos de idade, aos 7, aos 10, como é que essa criança é nessa idade. Vamos ter a paciência de perceber quais são os pontos que ela extravasa, que ela põe para fora, que ela mostra com mais facilidade, e começar a fazer um programa não mais de educar essa criança grande. Muitas vezes já não conseguimos, mas de reeducar, de corrigir posturas. E a paciência que deve ornar a criatura nessas condições tem que ser bastante considerável. Não podemos ser indivíduos de pavios curtos, que a mínima demonstração de insubordinação do pré-adolescente, já metemos os pés pelas mãos. Não. Se nós apanhamos para criar, para ajudar na marcha humana uma criança já maior, é porque nós temos condições de suportar, trabalhar-lhes as dificuldades. Sempre será mais difícil do que quando se apanha um bebê. Mas essa criança maior também precisa de amparo, de apoio das pessoas corajosas e que tenha consciência de que, apesar de quaisquer dificuldades, vão procurar dar conta do seu recado. Não há por que temer, porque às vezes os nossos filhos, criados debaixo do nosso carinho, das nossas asas, nessas fases começam a pôr para fora o pretérito passado, as bagagens antigas, e nos surpreendem, às vezes de forma desconcertante. Mas é sempre importante saber que agora nós não temos como aquilatar a bagagem que essa criança recebeu no ventre de sua mãe ou nos anos até chegar a nosso contato. Mas nós vamos trabalhar com ela daqui para frente. Vamos tratar de conhecê-la o melhor possível e trabalhar o processo da sua reeducação. Aí vamos negociando fraternalmente, propondo fraternalmente, ou paternalmente, ou maternalmente, fazendo concessões das coisas mais gerais para que a gente possa amarrar as coisas de profundidade, as coisas mais centrais, na tentativa de reencaminhar essa criaturinha a Deus. Então, é um trabalho muito bonito, mas ele é muito desgastante. Ele exige muita coragem, muita disposição,
para que a gente possa não se agastar, não se perder, não se perturbar com uma criança que já vem com muitas coisas assimiladas nesta presente encarnação e que nos escapa totalmente que tipo de assimilação foi esta. Divaldo, o que tem maior peso na conduta do indivíduo? A bagagem das vidas anteriores ou a educação recebida nesta encarnação? Durante a nossa reencarnação, estamos dando prosseguimento aos hábitos que são inerentes ao nosso processo evolutivo. A educação desempenha um papel fundamental. Naturalmente, aqueles hábitos são preponderantes em nossa conduta, porque eles são o que nós estamos. A educação fará o trabalho do que deveremos ser. Não podemos negligenciar a educação, mas não a educação convencional, aquela que se adquire através dos livros, conforme comentou Allan Kardec, na questão a que se referiu Raul, quando na letra A, ele fala da necessidade da educação moral, a educação pelo exemplo, a educação através da morigeração dos costumes. Essa educação que forma e plasma o caráter. A conduta psicológica, as manifestações éticas e as tendências de natureza espiritual. Não podemos hoje dissociar da educação a atividade espiritual, a orientação a respeito de Deus, sob qualquer aspecto, como seja enfocado. Já afirmava com muita propriedade o pai da psicanálise analítica Carl Gustav Jung, que os seus pacientes, vinculados a qualquer uma corrente espiritualista, eram mais facilmente conduzidos na terapia e recuperavam-se com muito mais facilidade do que aqueles que não tinham nenhuma vinculação religiosa. A proposta religiosa, especialmente quando racional, liberada da sujeição do fanatismo e das superstições, consegue ser um grande agente de progresso ao lado da educação global, formando novos caracteres. A predominância, portanto, é da herança, mas a educação é a terapia para mudar aquela herança perturbadora e esculpir novos atos que serão herdados amanhã. Raul, como trabalhar a questão da educação dos filhos em famílias onde as crianças vivem somente com o pai, ou a mãe, ou um dos avós, ou ainda em famílias constituídas por pais que vêm de casamentos desfeitos e traz cada qual filhos dos casamentos anteriores? Vejamos que a doutrina espírita nos traz reforços de orientação para as pessoas que estão trilhando a rota comum da vida. A doutrina espírita nos responde sempre na tese: não podem os espíritos descer aos detalhamentos que nós criamos para as próprias vidas. Se eu me separo, se eu desfaço o lar, se meu filho vive um fim de semana comigo, outro com minha mulher, um fim de semana com a mãe, outro com o pai, como é que nós vamos ter uma fórmula para educar essa criança? Aí, justamente é que tem que entrar o bom senso. Quem tiver mais juízo, se ambos não tiverem, mas quem tiver mais juízo, vai trabalhando a alma dessa criança com os valores morais que consegue deter, vai conversando, vai plasmando as boas ideias, a boa conduta, explicando à criança que nada obstante não tenham podido viver juntos como marido e mulher, os seus pais, mas seus pais a amam muito.
E dessa maneira, conduzindo essa criança para que ela não alimente revoltas, rebeldias, tormentos, depressões, em virtude desse lar desfeito. Ao lado de outros lares que não foram desfeitos por separação, mas por processo de desencarnação, pelos quais responde a lei de causa e efeito, é porque a divindade sabe que aquele espírito terá condições de beber na fonte educativa, mesmo vivendo a situação da família não ortodoxa ou da família não nuclear, como hoje aprendemos com as teses sociológicas. Nós estamos acostumados a pensar na educação através de uma família nuclear, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos entre si, mas hoje em dia encontramos uma estrutura muito grande de famílias não nucleares. Pais separados, os filhos criados só com a mãe ou só com o pai. Ou com o pai e a companheira dele, a mãe e o companheiro dela. Ou com uma avó, ou com uma tia, ou com uma pessoa estranha ao conjunto da consanguinidade. Então, obviamente, que nós vamos buscar no bom senso, na reflexão, na maturidade, a formulação melhor para conhecer essa criança e dar sequência ao seu processo educacional. Não existe uma receita, não existe uma fórmula, até porque precisaríamos saber ao longo do tempo como são os caracteres desses que cuidam dessa criança. Como é o caráter dessa criança quando chegou a essa situação da família não nuclear? Há vários elementos que entram na conjugação desse processo. Então é muito importante que todos nós saibamos que não existe uma regra pronta, uma cartilha pronta para cada caso de criança que viva ou que seja criada por uma família não nuclear. Mas o que nós não podemos desperdiçar é a capacidade do raciocínio que conquistamos ao longo dos milênios para nos ajudar a trabalhar as dificuldades que cheguem à nossa volta, que estejam em nossas mãos. E a criação de filhos, principalmente nessas situações aventadas, se acha nesse contexto dos desafios que nos encontram pela caminhada da evolução. Há que se pensar, há que se conhecer a criança, há que se avaliar a própria criatura e a partir daí trabalhar processo educacional nada ortodoxo, muitas vezes bastante heterodoxo, porque são crianças que trazem bagagens daqui, experiências dali. Você não é meu pai, você não é minha mãe. E de fato não são, em termos consanguíneos, mas a pessoa deseja e precisa ser em termos morais, em termos sentimentais, um pai ou uma mãe, ou um companheiro, ou um irmão mais velho, para essa criança que esteja sob nossos cuidados. O desafio é ao nosso discernimento, a nossa lucidez, para que, pensando em Deus, não nos percamos. Há alguma coisa que o Espírito Camilo sempre nos diz, já que lidamos com muitas crianças, com muitas famílias, é que os pais nucleares ou não, muitas vezes não levam em conta a existência do anjo guardião de cada criança. Orar para receber a inspiração desse anjo guardião dos nossos filhos. Filhos da carne ou filhos da alma. Exatamente porque esses anjos guardiães desejam o melhor para essas criaturas. E se nós nos colocarmos na sintonia deles, sem qualquer dúvida, eles nos inspirarão naquele caminho a tomar, naquela providência a tomar, para bem dirigir os nossos rebentos. Mesmo os pais consanguíneos que muitas vezes acham dificuldade no manejar a educação dos seus filhos, aprendam a pedir a Deus, a Jesus, a intervenção do anjo guardião na nossa mente, dando-nos a inspiração, o norte, para que bem possamos conduzir os seus tutelados. Divaldo, é válida a palmada no processo da educação? É possível bater sem ser violento? Quando passamos à agressão física,
reconhecemos a falência dos nossos valores morais. Alguns educadores modernos sugerem, face à rebeldia da mentalidade infanto-juvenil, que se apliquem palmadas, porque a criança, não discernindo, ela passa a temer. Não é esse o objetivo da educação. Nós não criamos pessoas para que nos temam, senão para que nos amem. Há muitos processos restritivos na conduta de uma criança rebelde, sem que tenhamos que apelar para as agressões de natureza física. Alguns estudiosos do comportamento infanto-juvenil referem-se que a antiga palmada que se aplicava no recém-nascido para facilitar a entrada do oxigênio no pulmão, criava-lhe um terrível conflito, porque enquanto estava na intimidade da madre intrauterina, tinha todo o apoio, todo o conforto, toda a segurança, e que no momento em que vem para o mundo exterior, já recebe uma agressão, isso se fixa e o mundo exterior passa a caracterizar-se como agressivo, perverso, levando a criança, o futuro adulto, por mecanismo de autodefesa, à interiorização, à depressão, à timidez, ao medo de enfrentar desafios. Nós fazemos parte do grupo que elabora para que nunca haja qualquer tipo de agressão física. Existem os muitos recursos do amor, e o amor jamais agride. Mesmo quando corrige com severidade, ele não viola a liberdade interior da criatura amada, do educando, nem impede que os seus valores internos sejam colocados para fora. Uma criança maltratada será um bandido na rua que irá maltratar. Na psicogênese da violência urbana, muitos estudiosos vão encontrar nos maus tratos que a criança recebeu no lar os motivos que levam esse indivíduo à agressão, ao crime no meio da rua. Na Mansão do Caminho, onde hoje temos 3.090 crianças em regime de semi-internato, em hipótese alguma, nós admitimos que se apliquem quaisquer atos punitivos de natureza física. E enquanto mantivemos a Mansão do Caminho, o internato, crianças que vieram de lares desfeitos, lares destruídos, nunca permitimos que fossem aplicadas quaisquer palmadas ou fossem utilizados esses métodos que provocam medo, não educam, geram revolta e castram a iniciativa e a liberdade do educando. Agredir, nunca. Raul, será desculpável a desobediência aos pais quando o filho frequenta o centro espírita à revelia deles? É perfeitamente justificável, porque nós ouvimos dos espíritos, numa resposta dada a Allan Kardec, na questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Kardec deseja saber a respeito daqueles filhos que, nada obstante a negligência dos pais, eles se tornam pessoas de bem. Receberão esses pais alguma compensação por isto, pelos filhos se haverem tornado pessoas de bem? E os imortais dizem que Deus é justo. Naturalmente, se a nossa sociedade consigna hoje, vamos pensar em termos de Brasil, que aos 16 anos de idade, um jovem, uma jovem já podem decidir os destinos do seu país, votando no seu presidente, nos seus governantes, por que não pode decidir sua vida?
Se ela quer ser espírita, se ela quer ser católica, se ela quer ser evangélica. Enquanto são crianças, os pais levam pelas mãos e dão-lhes aquilo de que comem, aquilo de que bebem, em termos emocionais, morais, etc. Mas numa idade em que a pessoa pensa por si, ela tem o direito de dizer, não, eu me sensibilizo mais com tal crença do que com tal outra crença. Mas há pais que têm 2 pesos e 2 medidas. Há momentos em que dizem para os filhos, você não pode ir à noite, você ainda é muito criança. E há momentos em que dizem, você já não é criança, me respeite. Então o adolescente fica mais ou menos assim entre o céu e a terra, sem saber se é criança ou não é criança. Já contei aqui em Curitiba oportunamente, de que no período em que eu estava evangelizando juventude espírita, há alguns anos, na casa espírita em que eu comecei o trabalho doutrinário, comecei a receber num determinado sábado um jovem que à época tinha 15 anos. E ele chegava sempre com um violino no estojo, assentava-se ao fundo da sala, começava sempre com a aula já começada. Assistia tudo, participava, terminava, ele corria e ia embora. Até que um dia, passou-se um ano inteiro assim. Eu nunca tinha condição de aproximar-me e conversar. Quando ele chegava, eu já estava expondo. Quando ele saía, eu estava concluindo as coisas. Até que um dia, eu consegui conversar com ele. Ele chegou um pouco mais cedo. Eu ainda não havia começado. E perguntei, você estuda violino? Eu disse, sim, eu estudo violino. Mas eu quero lhe contar uma coisa. Para lhe prevenir e para você me ajudar. Eu digo, o que se trata? Para todos os efeitos, para os meus pais, eu estou na aula de violino. Mas eu combinei com o meu professor de violino, ele me dá aulas em determinado dia da semana quando eu saio do colégio, mas para os meus pais a aula é sábado. Porque eu sou espírita desde os 13 anos, quando eu morava em Brasília, e um tio meu, irmão do meu pai, me presenteou com o Livro dos Espíritos. E eu li o Livro dos Espíritos, não entendi muita coisa, e ia à casa do meu tio para ele me explicar. E ele me explicou, e eu me apaixonei pelo Espiritismo, e eu quero ser espírita, e meu pai não deixa, e minha mãe detesta. Como eu acho que eu não tenho mais que pedir licença ao meu pai e à minha mãe para crer em Deus, eu venho. Eu sei que eu estou mentindo, mas se Deus não me entender nessa mentira, o problema é dele. Que me deixou chegar nas mãos esse convite e agora não me dá condições de trabalhar o que eu quero. E esse moço foi assim. E eu confesso que eu fiquei à época num conflito. Porque de uma forma ele estava mentindo. Mas ele trabalhou a mentira de tal modo que eu até achei bonito. Porque ele não deixava de ter a aula de violino. Ele combinou com o professor de tê-la num dia e dizer que era no outro. Como eu via e vejo muita gente que toda sexta-feira fica doente e pega um atestado bombril do médico só para ir para a fazenda, para a praia, para o sítio, e outros arranjam um atestado para segunda-feira ficar doente, só para poder voltar da fazenda, da praia, do sítio, o chamado atestado bombril, onde se lesam pessoas, é bombril porque é de 1001 utilidade. Lesam-se pessoas, porque se eu não estou na repartição, alguém está deixando de ser atendido. E ele não estava lesando a ninguém, ele estava buscando o que os pais não queriam que ele buscasse. Até que esse rapaz completou 18 anos, já estava fazendo o vestibular para medicina. E um dia ele chegou ao centro espírita sem o violino e disse, Raul, hoje eu me libertei. Primeira coisa, o primeiro presente que eu quis me dar de 18 anos foi sentar com meu pai e minha mãe na sala e dizer, olha, eu sou espírita. E a partir de hoje eu quero que vocês saibam que nesses últimos anos eu vou ao centro espírita regularmente. E se aqueles anos ele já ia ao centro espírita regularmente, o que a mãe ia falar agora? O que o pai ia falar agora? Principalmente que tinham notado o bom filho que ele era, o nobre filho que ele era,
Porque o negócio não é ir ao centro espírita à revelia do desejo dos pais, é mostrar aos pais, através do comportamento, que está servindo para a nossa vida aquilo que eu estou buscando. E esse moço, então, aos 18 anos, deu o checkmate. Estudou medicina, é médico hoje, continua espírita, mas desde os 13 anos, ele tinha que burlar a vigilância dos pais para ter o direito de ser espírita. Quando tantos estão burlando a vigilância dos pais para usar cocaína, para fumar maconha, para se prostituir sexualmente. Então, quando nós avaliamos essas coisas todas, vale a pena fazer essa desobediência civil, porque onde se viu os pais colocarem resistências a que os filhos procurem a Jesus pelo caminho que lhes mexe mais com a sensibilidade. Deveríamos aplaudir isto. E me recordo, para fechar, que durante muitos anos eu fui hospedado na cidade de Tucuruí, no Pará, por um casal que tinha 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. 2 casais de filhos. Ela, esposa, evangélica. Ele, o marido, espiritista. Os 2 dedicados à sua crença. Quando iam pregadores evangélicos a Tucuruí falar no templo ecumênico, ele ajudava ela a fazer a propaganda e ia assistir. Quando íamos nós, os espíritas, ela ajudava ele na propaganda e ia assistir. E os 4 filhos foram norteados desde pequenininho, porque ela permitiu, para a orientação espírita. Quando entraram na adolescência, as 2 meninas escolheram a religião da mãe. Nós queremos ir para a igreja com você. E os 2 meninos ficaram acompanhando o pai na crença espírita. A maior harmonia doméstica, porque faziam o culto do lar. Ela lia um trecho da Bíblia, ele lia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando coincidia o texto estar na Bíblia, ele lia a interpretação espírita e todos discutiam. E eu nunca tinha visto isso na vida. Não tinha essa questão de piadinha. A única coisa que um dia ela me disse, depois de uma palestra que eu fiz, ela me disse, de braço comigo: Raul, eu tenho muita pena de você e meu marido. Eu digo: eu também comecei a ficar com pena de mim. Mas o que houve? Não, meu filho, não é nada, é porque eu já estou salva. E vocês têm que dar comida pobre, trabalhar tanto, viajar para se salvar. Eu digo: eu também estou com pena de mim, né? Ela já estava salva. Mas os filhos optaram. Quando estavam na idade em que eles podiam optar, 2 quiseram acompanhar a mãe, 2 quiseram acompanhar o pai, e nunca houve problema em casa. Como já conheci lares em que, embora os pais fossem espíritas, e são espíritas, os filhos optaram em determinada idade para ir para a igreja evangélica, outro para ir para a Umbanda, e outro para ir para a igreja católica. E os pais respeitaram e respeitam tranquilamente, porque ser umbandista, ser católico, ser evangélico ou ser espiritista, honestamente, é estar buscando o caminho de Deus. Daí, vale a pena pensar nisto com carinho, com cuidado, para que a gente não imponha aos filhos determinados tacões quando eles não estão querendo errar. Eles estão querendo buscar Deus por um caminho diferente do nosso. Divaldo, no quadro da violência do mundo, podemos considerar as guerras como um processo de obsessão coletiva? Indubitavelmente, a guerra é um dos mais hediondos monstros de que a humanidade tem conhecimento. Na questão 742 de O Livro dos Espíritos, as entidades venerandas respondem que existe a guerra por causa da predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual e o desbordar das paixões.
com esse quadro de predominância da natureza animal, desbordar de paixões, atraímos entidades equivalentes. E, naturalmente, essas entidades fomentam o desequilíbrio, a incompreensão, desenvolvem a agressividade em nosso mundo íntimo e levam-nos de roldão a esse capítulo trágico da humanidade, que é a carnificina da guerra. Allan Kardec refere-se que, periodicamente, hordas de espíritos atrasados invadem a Terra, qual aconteceu no passado com as tribos bárbaras, normandos, hunos, godos, visigodos e tantos outros. E quando eles invadem a Terra, naturalmente desconectam-nos da sintonia com o bem e arrastam-nos a essas paixões da agressividade. A guerra, que é um dos vestígios mais graves do nosso primarismo, tem as suas raízes no mundo espiritual inferior. E deveremos ter muito cuidado para não sintonizarmos com o ódio que se exterioriza e permanece na psicosfera quando aderimos a este ou àquele lado. É muito difícil uma neutralidade dinâmica, que não é uma indiferença, mesmo quando a injustiça campeia, mas é uma neutralidade de não dar forças ao mal. Desta forma, sempre que há guerra, há uma hecatombe de natureza obsessiva, que procede do mundo espiritual em razão da nossa inferioridade moral. Faremos agora a última pergunta a Raul e logo em seguida pedimos que ele fique à vontade para as suas considerações finais. E posteriormente passaremos a palavra para Divaldo, que fará o encerramento. Até onde vai a responsabilidade do professor ante a violência em sala de aula? Como proceder? O professor, naturalmente, é um dos coadjuvantes do grande cenário educativo da humanidade, da sociedade. Não tem o dom absoluto de educar seus alunos. A missão de educar do professor está intimamente associada à missão de instruir os alunos. A tarefa de educar, já diz o Espírito Emmanuel, conforme já o citamos, é do lar. Nada obstante essa transferência que se deseja fazer para que os professores sejam responsáveis pela instrução e pela educação total dos nossos filhos, isso não pode acontecer. Por outro lado, os professores também carregam seus conflitos, suas lutas, seus dramas familiares, e não se justifica que os pais passem a eles o trabalho que não desejam fazer, ou que não querem, ou que não conseguem fazer. Daí, a missão do professor, junto à violência escolar, é exatamente fazer despertar na alma dos estudantes essa noção de autorrespeito, essa lucidez de que quando um não quer, dois não brigam, e de que a violência não nos leva, senão, a graves processos de frustração. As nossas vitórias nos quadros violentos não passam de vitórias de pirro, vitórias mentirosas, vitórias mínimas, liliputianas. Então não nos interessam vitórias que não têm valor exato para a nossa libertação. Caberá ao professor, então, ir trabalhando com seus alunos através de diálogos, essas questões. Mas para que o professor tenha acesso à alma do aluno, basicamente alunos adolescentes, será necessário que ele se faça gostar por esses alunos. Que ele seja alguém da confiança desses alunos.
Não pode ser uma pessoa que chegue querendo dar normas de vida para rapazes e moças que não tiveram essas normas de vida no seio do próprio lar, que não absorveram, que não assimilaram isto nos demais contextos anteriores à escola, ao momento escolar em que se acham. Nenhum de nós, professores, deverá se sentir constrangido quando não tenha conseguido transformar seus alunos e impedir que eles sejam violentos. Vamos fazer todo o nosso esforço, toda a nossa luta vamos investir para trazer essas reflexões a eles, aos alunos. Mas como os Espíritos disseram a Allan Kardec, que os pais que deram tudo de si aos filhos, e mesmo assim esses filhos tomaram caminhos equivocados, esses pais não têm culpa, não são responsáveis, como imaginar que seria o professor responsável quando os seus alunos não lhe ouçam os conselhos, as admoestações, as propostas de pais e se enveredem por caminhos e por práticas de violência? De modo que cabe a nós, professores, o entendimento de que a nossa tarefa é coadjuvar o trabalho do lar, o trabalho dos pais, instruir e destravar o processo educacional, descobrir os valores dos nossos alunos, fazê-los ver seus próprios valores. E a partir do momento em que descobrimos nossos próprios valores, começamos a nos valorizar, a nos gostar mais e a descobrir que a violência só nos traz infelicidade. De maneira que vivemos num mundo marcado por esse processo de obsessões, de heterobsessões, de auto-obsessões, mas é um momento muito difícil, muito denso, que pede de nós, aqueles que já conhecemos a proposta de Jesus Cristo, maior disposição para o enfrentamento do mundo. E, naturalmente, o professor não está fora dessa responsabilidade, mas sem alimentar de forma nenhuma a pretensão de que cabe a ele resolver os problemas da violência nos seus alunos ou na escola. É um complexo de lar, sociedade, e essa escola faz parte da sociedade. É um complexo de contatos que esse jovem, que essa jovem mantém fora da escola, dentro da escola, e das reminiscências e dos valores que carrega em si próprios. Quero aproveitar, já ia me olvidando de que era a minha última questão, para mais uma vez agradecer à direção da Federação Espírita do Paraná pelo honroso convite para que participássemos desse 6º simpósio e dizer aos meus irmãos todos aqui reunidos da alegria que sentimos na alma pelo ensejo de estarmos aqui falando dessas coisas que compõem, que enxertam, que alimentam, que luzem nossas vidas. É disto que carecemos para que cada vez mais entendamos a proposta, o chamamento da doutrina espírita diante desse desafio da vida atual, para o qual cada um de nós se acha repitado. Daí vale a pena dizer a todos os meus irmãos que é tão bom ser espírita, desenvolver essa consciência, essa lucidez com relação às nossas existências, saber que nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos almas que carregamos temporariamente um corpo, do qual daremos conta logo mais, a Mãe Natureza. Então vale a pena saber que nós estamos por aqui de passagem, e esse en passant deve ser coroado pelo nosso trabalho, pela nossa busca de nós próprios, pela nossa alegria, e quando a tristeza chegar, que tiremos bom proveito dela, verifiquemos que tipo de lições essa tristeza nos vem trazer, esse desafio do dia a dia nos vem trazer, e assumir o compromisso de, ao voltar para casa, mais dia menos dia, mais cedo ou mais tarde, para esse grande mundo normal primitivo que é o mundo dos espíritos, nós termos angariado aqui,
por nossos caminhos terrestres, na nossa atividade junto à doutrina espírita, junto às nossas crenças, quaisquer que sejam elas, o melhor para nos fazer aproximar sempre mais do pensamento de Deus, do psiquismo do Cristo. Então gostaria de desejar a vocês todos aqui presentes toda a felicidade do mundo e propor-lhes essa coragem, essa audácia positiva de estudar para destravar o processamento, o amadurecimento dos neurônios, para que nós cresçamos em entendimento, para que trabalhemos a maturidade do nosso senso moral, aprendendo a valorizar as coisas e transformar nossa visão da vida a melhor possível, para que uma vez, sendo bons, os nossos olhos tenham luz todo o nosso ser. Até breve, muita paz, muito obrigado. Peço licença ao querido Raul para fazer das suas as minhas palavras, acrescentando que reconheço não ter as condições exigíveis para uma atividade de tal porte. Na longa jornada que venho empreendendo na atual reencarnação, o Paraná, para mim, tem constituído um dos maiores estímulos existenciais. No dia 24 de abril, há 49 anos, no ano de 1954, aqui estive por primeira vez. E desde então, um encantamento especial tomou-me a alma por inteiro. Desde quando o avião Douglas sobrevoava a cidade e apareceu-me um espírito gentil que me disse chamar-se Lins de Vasconcelos, tranquilizando-me, porque havia uma grande inquietação no meu mundo íntimo a respeito de quem me estivesse esperando, já que aquela viagem foi concertada entre um benfeitor da minha vida, José Gonçalves Pereira, da cidade de São Paulo, e o senhor João Guignone, presidente da federação naquela oportunidade. Quando me encontrava já chegando a Curitiba, ocorreu-me a ideia, e se por acaso o senhor Guignone não estiver no aeroporto, que farei? Não dispunha de recursos para ir a um hotel. Então imaginei em retornar, o que somente seria possível no dia seguinte. E neste conflito, aparece-me o nobre espírito do Dr. Lins e me tranquiliza. João Guignone está esperando por ti. E como eu não sabia em absoluto como seria o senhor João Guignone, ele me deu uma definição muito nordestina. É um homem baixo, gordo, de bigode, italiano. Como se vê, uma explicação muito fácil. Quando eu saltei no velho aeroporto, eu fiquei olhando todo mundo que era baixo, gordo, de bigode, só que eu não sabia quem era italiano. Então comecei a minha trajetória nesse estado, proferindo uma palestra na veneranda federação, hoje na sua casa histórica, naquele dia já muito recuado. Acompanho o movimento espírita em Curitiba e em grande parte do seu estado, do estado do Paraná, com um carinho imenso. E nesses últimos anos, quando tenho sido convidado para participar das conferências ou dos simpósios, comovo-me de maneira quase incontrolável, pelo recordar daqueles longínquos dias e pela admirável realização que vem sendo desenvolvida na atualidade. Sempre
aproximo-me da tribuna com essa insegurança da primeira vez. Sempre tento falar aos corações com a timidez daqueles que não se reconhecem dignos de servir a Jesus. E, portanto, com muita gratidão, que deixo aqui exarados os meus sentimentos de reconhecimento e de afeto à alma paranaense, e também o meu pedido de perdão pelos muitos equívocos, pelos momentos de entusiasmo, quando são liberadas algumas palavras menos felizes e quiçá inoportunas. Por tudo, muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, ajudando-nos a avançar de maneira tranquila. E gostaria de deixar um koan tibetano para reflexão. Um samurai acercou-se um dia de um mestre para perguntar-lhe como era o caminho do céu, como era o caminho do inferno. E o sábio olhou e respondeu: para que desejam os samurais saber o caminho do céu? O samurai é um homem que luta, que se prepara para a morte, para o crime, para o horror. O samurai corou e o venerando mestre continuou dizendo: como explicar a um homem de violência o caminho da paz? O samurai sacou a espada recurvada que trazia às costas e, brandindo-a, disse-lhe: cala-te, verme, miserável, que me afetas a honra, que me atacas o caráter. E o sábio, sem pestanejar, lhe disse: aí está o caminho do inferno. Dando-se conta, o samurai guardou a lâmina, pediu-lhe desculpas, e ele disse: aí está o caminho do céu. O caminho do céu é o amor. O caminho do degredo, da perturbação, começa na ira. Para mantermos, então, a nossa paz, amemos.